Voltamos! Segundo episódio do nosso podcast, Anamnese Sonora. Belinha tá bonita? Eu tô de rosa, né? Você Adoro investiu rosa. hoje no É da look, hein? paleta? Tá Adoro. na paleta. Tá na paleta. Não pode falar ainda que a gente ainda vai te apresentar. Isso. Hoje um episódio muito esperado de verdade, porque a gente deu uns spoilers aí, principalmente pra família, e a galera ficou animada com essa nossa Ficou convidada mesmo. de hoje. Fala aí, Belinha, quem que a gente trouxe hoje? Então, hoje a gente vai entrevistar, nesse segundo episódio, a doutora Giovanna Kinelli, que é uma oncopediatra. Ai, Jesus. Oi, Gi, Oi. tudo bom? Tudo bem, meninas? Que fofa! Eu já me metendo antes de vocês me chamarem, né? Já querendo dar palpite na apresentação. Não, que isso, tem Tá que se bom. meter. Seja bem-vinda. Obrigada. Tem muitas, a gente abriu uma caixinha no Instagram de perguntas, e assim, Arrasaram nas eu perguntas. resolvi, assim, recebi sei lá quantas perguntas pra você. Mas a primeira é minha. Opa. Ah, não, é a Carol que vai começar hoje. Primeiro, queria falar, antes de tudo, que oncopediatra é uma pessoa que trata câncer de criança. Então, podia botar até uma música dramática, não. Câncer de criança, que já dá um negocinho, dá? Dá. Dá um negocinho. E aí, quando a gente resolveu gravar esse podcast aqui, o Leandro, que é o organizador aqui da parada toda, quem manda a gente dar uma Leandro que obedecida, ele falou assim, gente, a gente tem que fugir do trivial, quando a pessoa chegar, sair daquele basicão, daquelas perguntas assim, sabe? Por que que você faz? Mas eu não consigo fugir dessa pergunta. Giovana, por que que você escolheu oncopediatria, senhor? Por quê? Ai, meu Deus. Obrigada, meninas. Meu primeiro podcast, tá? Primeiro. Então, tô assim, me adaptando ao ambiente, ao microfone aqui. Essa É, luzona isso aí, na é. cara. É Mas todo tá um tudo- processo, tá tá? maravilhosa. A luz já adaptou aqui, a pupila já tá adaptadinha. Já tá adaptado. Mas, por incrível que pareça, assim, é a pergunta que eu mais escuto, né? É uma das mais frequentes. Primeiro que quando as pessoas falam, é médica, qual a sua especialidade? Aí eu faço oncologia pediátrica. É. A pessoa muda a feição, fala, Sim. ai, oncologia pediátrica. Trata que criança com câncer. Aí já fala baixinho. Essa palavra é Criança com proibida. É. Eu trato criança com câncer. E assim, o que me motivou, assim, eu entrei na faculdade para fazer cirurgia, meu pai é cirurgião, eu entrei na faculdade para fazer cirurgia geral ou alguma especialidade dentro da cirurgia abdominal, principalmente. Então, passei boa parte da faculdade nesse foco, até eu rodar no internato de pediatria. Quando eu rodei no internato de pediatria, eu fiquei apegada. Aí fui fazer um estágio numa maternidade. Eu nem olhava para as gestantes, eu só olhava para bebê. E aí fiquei como acadêmica um tempo, comecei a me encantar pelo mundo pediátrico. Com o tempo eu larguei os bebês pra trás, assim, porque aí eu deixei pros neos. Quero quem fala, quero quem fala. Mas aí durante o meu internato de pediatria, eu fiz internato de pediatria num serviço que tinha oncologia pediátrica bem forte. E eu me encantei por uma paciente específica naquela época, me apeguei a ela. Ela era uma criança super rabugenta, em tratamento, que não falava com ninguém, não queria papo com ninguém. E durante meio revoltada todo, com aquela, né? durante todo, ela era pequenininha, tinha 2 aninhos. E todos os médicos que entravam lá, ela não falava, não conversava, falava, quase latia com as pessoas, super chateada. E aí eu passei o meu rodízio todo do internato passando visita nela todo santo dia. Ela não falava comigo, eu falava com ela, conversava com a mãe. Ela, por um tempo, nem me olhava, depois passou a olhar, mas assim, eu acabei o meu rodízio e ela não falava comigo. E aí, meses depois, eu ainda fazia internato no mesmo hospital. Eu tava no play do hospital, ali no térreo, onde eu ficava com os meus amigos da faculdade. E aí, do nada, eu vejo uma criança correndo, falando, tia Giovana. Era ela. Tô toda arrepiada. Pulou, Na primeira assim, história, já tô arrepiada, caramba. Pulou no meu pescoço. Eu falei, Ai, aí a mãe Jesus. dela, oi, doutora, não sei o quê. Aquilo acabou com o meu coração. Eu falei, viu? Ela lembra, ela registrou cada momento que eu sim. vivi e investi ali. Mas, desculpa te interromper. Mas assim, ela tava recebendo alta ou ela tá Não, ela voltando pra tava ter em a algum consulta atendimento dela? lá. Entendi. Não me lembro em Você que lembra fase. qual era o câncer? Ela tinha uma leucemia. E aí, ela estava em alguma consulta de controle. Ela já tinha acabado o tratamento, mas estava, né? Porque as leucemias depois fazem um tempo de quimioterapia oral e tudo. E aí, ela pulou em mim. Eu falei, meu Deus, ela lembra de mim, ela tem carinho, ela se apegou, assim como eu me apeguei a ela. Ela lembra seu nome, Exatamente. né? Olha gente, isso, lindo. E aí, aquilo ali ficou muito marcado pra mim. Eu já estava muito tendenciosa a fazer pediatria. Naquele momento, eu comecei a pensar em entrar pra pediatria pra fazer oncologia pediátrica. Então, eu fiz pediatria pensando na oncologia pediátrica já. E acabei fazendo minha formação toda no mesmo lugar que eu fui interna, no Hospital dos Servidores do Estado. Maravilhoso. E aí,
essa foi a minha primeira motivação. A partir daí, durante a residência de pediatria, por estar num serviço que tinha oncologia pediátrica, Uhum. aí vieram vários outros momentos de identificação com aquele perfil de paciente. E aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria pra mim. Tem que fazer pediatria antes. Tem que fazer pediatria antes. E depois é o quê? É um R4? Não, é considerado como R1 com pré-requisito em pediatria. Ah, Então sim. você faz. Na época que eu fiz eram 2 anos de pediatria, agora pediatria são 3, né? Tá. Aí faz o básico da pediatria, né? Você sai pediatra dessa primeira formação. Uhum. Sim. E aí você faz uma nova prova de residência para cancerologia pediátrica. Caraca. Que aí, Hum. porque depois, assim, dentro do ambiente de oncologia pediátrica, você pode fazer hematologia pediátrica, Tá. que são aqueles médicos que tratam as leucemias, os linfomas e as doenças benignas do sangue. Uhum. E tem a formação de cancerologia pediátrica, que você trata leucemia, linfoma e todos os tumores sólidos da infância. Eu fiz cancerologia pediátrica, Entendi. entendeu? Ah, eu não sabia. Eu achei que era hematologista de criança que tratava leucemia, mas você também trata. Acaba que eu tenho um grupo somos 2 oncologistas e 3 hematologistas. Então, Uhum. acaba que quem lidera as condutas da hemato, né, de Sim. leucemia e linfoma, são elas. Entendi. Mas a gente coexiste ali no mesmo Uhum. grupo. Por que é o câncer mais comum da infância? É o câncer mais comum da infância, a leucemia. leucemia. Então essa faz foi a minha parte pergunta. abordar os dois, né? A exatamente. residência, as 2 residências abordarem as É. 2, porque é o mais comum. Chega a quase metade dos casos de câncer pediátrico são leucemias. Leucemia. Leucemias agudas, E E- mortalidade alta? Não. É um A bom leucemia é prognóstico, um né? ótimo prognóstico, sim. Dentro de serviços de instituições privadas bem organizadas e nos países de alta renda, supera 90% Ai, graças a de Deus, cura. né, gente? Entendeu? E aonde o bicho pega? A galera pobre. Assim, nos pacientes que têm mais dificuldade de acesso a um serviço especializado, né? E aí a Eu acho que mortalidade é isso é a nossa realidade no Brasil. Ainda não chega a esse número geral, porque a gente ainda tem uma dificuldade de acesso. A gente tem ótimos serviços dentro do SUS, Uhum. Sim. mas que o maior impacto é a criança conseguir Chegar chegar nele, né? Exatamente. Aqui no Rio, qual é, você acha, de referência, SUS? Aqui no Rio, a referência SUS, que tem as 2 coisas, que tem tanto hemato quanto tumor sólido, é o INCA e o Hospital dos Servidores, né? E tem o Hospital da Criança do Estado também. Uhum. E aí, fora isso, a gente tem outras unidades que fazem só hematologia pediátrica, que aí fazem só as leucemias, linfomas e hemato benigna. Que aí é o Hospital da Lagoa, o Hemorrio, o IPPMG do Fundão. Uhum. Bom Sucesso não tem mais? Acho que são 7 no total. São 3 que fazem hemato e onco, que é Uhum. Servidores, Hospital da Criança e INCA. E hemato é IPPMG, Hemorrio, Lagoa, tô esquecendo um. Daqui a pouco você Vai lembra. lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Olha só, uma das perguntas, assim, várias perguntas, fizeram várias perguntas de formas diferentes, Uhum. foi como é o acolhimento, assim, da família e da criança para se dar um diagnóstico, sabe? Uhum. Porque para nós já é difícil, né, você aceitar isso, né? E como é feito esse acolhimento com a criança, Uhum. né? O adolescente ainda você consegue entender mais, mas assim, é uma criança menor, como é que é isso? Existe uma equipe, entendeu? Multidisciplinar, como é que é esse E acolhimento? a residência, a sua especialização contempla isso? Porque assim, a faculdade, gente, a gente não aprende a dar notícia ruim, né? Não, A gente, não sei, se Não vocês tiveram aprende. aula de psicologia na faculdade, eu Não, não na tive. faculdade eu não tive. E aí é difícil, né? Você entender aquelas fases todas, negação, não sei o quê. E aí você lida com uma criança que não sabe lidar com os seus sentimentos, né? Tendo que dar uma notícia de uma doença dessa. Não sei como é que é. Se tem uma idade ali limite, a partir dessa idade a gente fala real, na idade tal não fala real. Se você teve que estudar isso por fora, ou se tem gente que te acompanha pra ajudar. Isso. Então, assim, na residência que eu fiz, no Hospital dos Servidores, lá é um serviço que tradicionalmente tem uma visão muito paliativista, então eles têm uma estrutura de acolhimento bem potente, assim, desde da equipe de residentes e staffs, em parceria com a psicologia, com o serviço Uhum. social, Isso. com a parte de classe escolar, né, que tem isso lá também nos foi a Ah, que servidores. pergunta. legal, que legal. Então tem essa possibilidade dentro dos serviços, assim como no INCA também. Eu não fui residente lá, mas sei que lá funciona toda essa estrutura. Uhum. E cabe a gente também, É, né, lógico. tentar um preparo, mas eu lembro que na época da minha residência, a psicóloga do grupo, a Ju, ai, delícia, ela fazia uma atividade bem
bem dinâmica com os pacientes, com as famílias e com os residentes. Sim. A gente tinha uma sessão com os residentes, chamava os escolhidos. A gente tinha uma sessão com os residentes a cada 15 Amei o nome. dias ou semanal, alguma coisa assim, que ela trabalhava com a gente os nossos impasses, né? As nossas dificuldades, as nossas descobertas você faz naquele momento. terapia? E eu Você? faço terapia. Eu faço terapia tem que fazer, né? desde os 17 anos. Você fez no comecinho. Aí fiz parei em vários Aham. momentos, mas quando eu entrei na residência de onco, eu voltei, fiz durante todo o período da residência, e ao longo da minha vida como profissional, eu venho mantendo, assim, tenho meus momentos de intervalo, agora estou ativa já há algum tempo de novo, e aí a gente vai, né, vivendo Imagino. cada nova etapa da vida profissional. E você percebe nessa sua caminhada com a psicóloga sua, assim, a sua terapeuta, que as crianças, suas histórias que você vivia com seus pacientes, era assunto de terapia? Você levava pra terapia? Tipo, cara, Levo, com um certeza. super desafio. Principalmente na época da residência, era tudo muito ativo, né? Sim. E ao Não, longo... muita novidade. Você é. começa a. Não acha né, normal, mas você começa a amadurecer aquilo ali, né? Você começa a lidar melhor com aquilo ali, né? Mas na residência você tá começando a ter aquilo ali no seu Agora dia a tá dia, né? calejada já, não? Não, a gente não fica. Não fica. A gente Não tava falando fica. disso no primeiro episódio. Que a gente acha que ficou meio fria, mas você não fica. Não fica. Sempre Eu me emociono muito com os meus pacientes ainda. E espero me uma das emocionar perguntas pra eram sempre, essa. sabe? Se você, uma seguidora do Instagram perguntou, você já, depois de uma consulta, você já se trancou no banheiro e chorou sozinha? Eu já chorei sozinha e já chorei junto. Escorrendo Eu já na chorei parede, sabe? All falando by com myself. pai e mãe. É, Eu já né? eu já chorei de alegria e de tristeza com eles, entendeu? Lógico. Não tem como ser diferente. Eu acho que a terapia, o nosso preparo com uma estrutura de apoio mesmo institucional, nos prepara para tentar não carregar essas perdas, esse luto para o nosso dia a dia. Sim. Mas viver o momento do luto, o momento difícil, a gente tem que viver ele intensamente. eu Isso eu acho não me também. privo disso, sabe? É. De deixar a emoção tomar conta Não, mesmo. sim. E não deixar que isso me paralise. Sim. Entendeu? Eu tento não permitir que esse momento me paralise e nem repercuta nos meus dias, na minha rotina. Porque Sim. senão, se eu permitir que isso impacte na minha rotina de vida pessoal, Não dá. fora do dia a dia profissional, a gente vai se desgastando, Vai né? E adoecer. aí não consegue evoluir. Vai adoecer, né? Não tem Exato. jeito. Aí não consegue mais contribuir também, Sim, né? Sim. É, Mas lógico. eu vivo ali a emoção à flor da pele. Gente, E me que permito loucura. completamente, assim. Porque eu acho que adorei. a gente tem uma visão do tipo assim, se chorar tá mostrando fraqueza e é uma médica pior. Não é, né? Exatamente. Eu acho, assim, exatamente o Acho que oposto. tem hora que lógico, a gente se deixa eu me emociona entregar. mesmo, Você lembra de alguma história assim? Primeiro. Ela falou Sim. dessa primeira paciente. Essa marcou a vida. com Essa marcou a internato, vida certeza. pra sempre, né? Mas assim, eu não me privo de estabelecer intimidade com os meus pacientes. E não é só com eles, né? São com as famílias, né? Porque em pediatria, de uma maneira geral, independente de ser onco, a gente já cria um vínculo muito Sim, forte com família. A partir do momento que você tá tratando uma doença que depende de um cuidado ali rigoroso dia após dia, essa intimidade fica muito, muito mais intensa, né? Então eu estimulo isso mesmo e estimulo pós-tratamento. Eu falo com os meus pacientes no Instagram, comento a vida, dou pitaco, comento a vida de todo O que mundo. você tá fazendo aí, bebendo essa Coca-Cola? E comento a vida de todo mundo, dou pitaco na mãe. Esse negócio cheio de corante, cancerígeno, para agora, esse tangue. Eu tô com pena das crianças. Olha, dou pitaco na vida, me divirto, faço festa pra eles, vou em aniversário. Ih, Ah, não acredito. Vou. Giovana, você Vou, vai em levo meus aniversário. filhos, passo vergonha, já passei. Me conta, qual a vergonha? Ai, gente, agora eu lembrei de uma vergonha muito mais. Não dá pra contar? Não dá? Conta. Ah, por Não. favor. Eu fui Não no fala o aniversário- nome de ninguém, Não, lógico que não. conta. Não, até porque a vergonha foi minha, não foi do outro. Eu fui, né, uma paciente, assim, super querida, que eu tenho até hoje um vínculo muito forte com a família e tal. Aí fez uma festa de aniversário, tá? Era uma festa pequena sereia, linda, linda, não sei o quê. Fui com os meus 2 filhos. E meus filhos adoram festa de aniversário, né? Vão super à festa de aniversário. Quando eu canto parabéns, eles grudam igual um chiclete na beirada da mesa do bolo, tipo, já
calculando Já cada calculando uma das quantas coisas mãos que tem, eles... né? Qual Exatamente. saquinho com a pirulito, Que na hora que acaba a última palma do parabéns, eles saqueiam a Sim, mesa. sim. Só que na minha cabeça, saquear mesa era uma atitude normal. Porque todas as festas que eu frequento, Ai, meu Deus. as crianças... Sério. As crianças saqueiam a mesa. Então, falei, estão ali, né? Cara, eu lembro na hora que... Aí teve a apresentação da Pequena Sereia, aquela criançada toda, eles vibrando. Minha filha grudou na Pequena Sereia, na Ariel. Isso aí. Mais do que aniversariante, não largava de jeito nenhum. Mas tá bom, até aí, né? Criança e tal. Criança, pode tudo. Na hora que cantou bateu a última palma do parabéns, meus filhos blau, meteram a mão assim, ó, nos doces todos. E de repente todas as crianças se afastam sem nenhum doce na mão. Ah, não, para. E assim, eu nunca restringi eles, porque normalmente os amigos deles saqueiam também. Aí eu olhei, minha filha já tava tirando a fitinha assim, ó, da caixinha. Eu falei, devolve. Eu falei, devolve. Por que, mamãe? Devolve. Tem ninguém pegando, devolve. Eu peguei, devolvi. Desculpa, não sei o quê. Aí fiquei, espera servir. Olha, gente, eu falei, ai, meu Deus, que vergonha. Eu venho no aniversário. Na hora, antes do parabéns, os pais agradeceram, Imagina. falaram, obrigada, doutora Giovana, que tá aqui, viveu com a gente tudo isso. Hoje tá aqui podendo comemorar. Aí meus filhos não saqueiam a mesa do aniversário. Fiquei com vergonha. Você foi apresentada na Pois festa. é, então, tipo, ó. Caraca. Os filhos da doutora saquearam a mesa, entendeu? Mas, Amei, mas amei. acontece, É. eles devolveram. Eles Não devolveram, né? entenderam, mas devolveram. Continuam saqueando Mas aí, as mesas. depois, no final das contas, Continuou e saqueando. distribuíram depois? Distribuíram É. em bandeja, bonitinho Foi e tal. uma coisa meio que... Uma coisa educada. Eu acho que talvez a Gente, gente muito bom. marginalize um Não pouco as aguentei, nossas não. crianças, assim, É. porque eu Mas não o meu sirvo também. nada, não. Eu deixo pegar. É. Olha só, e aí outra coisa que também perguntaram é se tem algum sinal na criança, algum sintoma, alguma coisa que a mãe tem que ficar de olho. Assim. Tem alguns, né? Que são assim, a nossa principal campanha, não só para as famílias, mas até para os médicos, de uma maneira geral, terem essa atenção nesse olhar, né? Porque o câncer pediátrico, assim, o que é importante a gente ter com relação à diferença do câncer pediátrico para o câncer de adulto? Diferente do câncer de adulto, que a gente faz um monte de campanha para minimizar fator de risco. Sim. Ah, não fuma, melhor alimentação, pratica exercício, papapá. O câncer pediátrico não tem uma linha de cuidado de fator de risco Não que deu nem possa ser tempo, né? evitado. Exatamente. Não deu tempo Não de tem ver como nada. definir o que pode é o evitar etilo- essa criança de ser exposta Hum. para desenvolver. Até porque a grande maioria dos cânceres da infância tem uma morfologia diferente do câncer de adulto. A maior parte dos cânceres da infância, salvo algumas exceções, eles são de origem de célula embrionária. Os cânceres de adulto são de origem de célula epitelial. Então, o de origem de célula epitelial vai sofrer muito mais ação do meio, né? Isso. Do que o de origem embrionária. E aí a gente não tem muito como fazer uma campanha de prevenção, né? Tanto que, se a gente for classificar a prevenção do câncer pediátrico, a gente consegue atuar exclusivamente na prevenção terciária, que seria a prevenção primária, minimizar fator de risco, a prevenção secundária, conseguir fazer planejamento de screening, né? De rastreio, que seria a mamografia anual do adulto, o exame né? de próstata dos homens. e tal. Exatamente. A endoscopia para o câncer de estômago. E a gente não tem como fazer isso, a gente tem um único caso específico dentro da oncologia pediátrica que a gente pode fazer algum tipo de Investigação, screening, enfim, né, assim, antes. Uhum. E o câncer infantil a gente diagnostica em prevenção terciária. Identificação precoce de sintomas de uma doença estabelecida. Sim. Então, assim, Cara, é outra história, é outro é rolê. outro. É outro Você tem que patamar, olhar uma né? coisa que já se instalou e É. correr para reverter uma doença já instalada, Tá. né? Então, assim, o que é importante? Quais são os principais sinais Isso. e sintomas que a gente tem que se atentar no câncer infantil? Perda de peso sem uma causa justificada. Febre prolongada, sem nenhuma infecção ou nenhuma causa que justifique. Dor de cabeça, principalmente matinal, associada ou não a vômitos. Surgimento de qualquer tipo de massa ou caroço em membros ou massa abdominal, massa em qualquer lugar, qualquer manifestação volumosa, atípica. Gânglio, né? O famoso gânglio. Exatamente, Nossa, gânglios. íngua. íngua. Tem íngua, tem gânglio. Manchas roxas pelo corpo, desproporcionais a algum trauma que possa ter sido Tá. sofrido.
Dor óssea, algumas manifestações com dor óssea. Nem sempre dor óssea é só dor de crescimento. Caraca, é verdade. Esqueci alguma importante? Não, acho que eu falei tudo. E nos bebês, principalmente, a alteração do reflexo reflexo do vermelho ou alteração quando bate flash e o olhinho fica branco, assim. Uhum. Que tanto tem que se atentar para as doenças oncológicas, que nesse caso seria o retinoblastoma, como outras doenças oculares da infância, né? As cataratas congênitas e tudo. Uhum. Entendi. Então, são assim, os principais sinais e sintomas que a gente tem que se atentar e valorizar. Sim. Tanto a família valorizar, quanto o pediatra valorizar. Ouvir essa mãe, né? Exatamente. Então, Porque a gente sai de maluca, né? Meu pavor é leucemia. Acho que de toda mãe de criança pequena. a palidez, né? A palidez, sonolência, isso também é É um importante. sintoma, né? E aí, toda a febre dura mais de 5 dias, eu já fico. Imagina se é uma leucemia. Pois E a gente dá uma surtada, que você fica, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer hemograma, aí fura a criança. Será que a gente precisa... Mas é isso, assim, eu fico imaginando que muitas idas na emergência de mães com criança com febre é com esse medinho. Eu confesso que já fui várias vezes. Tipo, febre sem nenhum outro sintoma. Gente, mas não tem o nariz escorrendo, não tem uma coisa, não tem nada. Aí faz exame de urina, não é nada. Ai, meu Deus, é uma leucemia começando. até É eu o meu já grande fantasma. Eu ia te perguntar isso. Você lógico. teve esse momento Já. da faculdade de medicina e da residência que a gente acha que tem tudo? Eu tive comigo, assim, né? E com as de crianças ficar também? meio hipocondríaca. E eu tenho essas coisas com os meus filhos. Eu palpo barriga, né? De vez em quando. Dá uma palpada na Mas tá barriga. uma brincadinha, Fez febre um cosquinha. dia, 2, 3. Eu acredito em vírus. Vamos lá. Eu acredito escorreu em o nariz. vírus. Não escorreu o Vírus, nariz. não tem nada, teve tem uma diarreia, manchinha roxinha, tem um gangliozinho, né? Aí o meu filho teve uma vez que, numa dessas viroses, assim, meio fora de rotina, sem muito sintoma, ele tava prolongando muito a febre. Aí eu levei ele pra colher um examezinho, né? Aí minha sócia tava de plantão, que é hemato. Falei, Tatá, colheu um exame, tô indo pra casa, checa pra mim. Tá bom. Ai, que Checa pra medo. mim, Tatá não me responde, não me responde. A Aí eu cabeça fui, já, né? eu dava plantão no mesmo CTI do hospital que ela tava de plantão na emergência. Mandei mensagem pro plantão de CTI. Abre o exame do meu filho, manda pra mim. Cara, uma leucopenia com plaquetopenia. É leucócito baixo e plaqueta baixa. Leucócito baixo. Ele tinha leucócito de, sei lá, 2.000 e pouco. Com 60 e poucas mil plaquetas. Jesus! Quanta plaqueta? 60 e pouco. E aí? João, E aí? João é desses. E aí? Aí, Como que faz? Como ela não me vive? E atendia. aí? Aí na hora que ela me atendeu, eu falei, você já olhou a lâmina do João? Você já queria que ela tivesse olhado. óbvio, É um é exame óbvio. mais apurado ainda. A lâmina é quando o tem que- hematologista vai lá no laboratório, pega o esfregaço do sangue daquele sangue que colheu e olha a característica de cada uma das células. É aí que faz muitos diagnósticos de leucemia, porque você consegue ver se tem o blasto, que é a Célula célula jovem, imatura ali da leucemia. Aí eu só perguntei pra ela, você já olhou a lâmina do João? Não, amiga, ainda não, mas eu vou olhar. Ela já tava bolada. Ela já tava boladona, com o plantão bombando, e ela sabendo que tinha que olhar essa lâmina. Mas, graças a Deus, ela olhou a lâmina, não tinha nada. Colhi um exame pra parear, tava pior. Ele tinha menos plaqueta do que ele tinha antes. gente? Que Mas, na loucura. realidade, ele fez uma Virou- reação pós-viral, Ah, assim. sim. Pode Nossa acontecer. Senhora, Mas que loucura. acontece. E aí você fica Aí com... acontece Não. logo com o filho da Da Emma. Oncoped, Lógico. gente. Isso é, Deus. E aí eu falava pro meu marido, que também é médico. Ele, mas por que você tá assustada? Eu falei, por que eu tô assustada? Você acha que é o quê? Aí ele, não sei. Eu falei, você viu que ele tem bicitopenia? Que é quando tem duas coisas baixas no sangue. Aí ele, eu falei, você já pensou o que pode ser? Ele é o quê? Qual a especialidade Ele é dele? cirurgião oncológico. Né? mas mas cirurgião, né, gente. gente? Não vê exame de laboratório, só vê coagulograma, hemograma, pra ver se cirurgião libera a quer resolver o cirurgia. problema, ele não tá É. nem pensando. Aí ele Ah, arregalou um olhão. Eu falei, você tá entendendo? Aí ele, quando que vai parar o exame mesmo? Aí ele começou a ficar preocupado. Mas, assim, eu Sustão. acho que toda mãe tem seu momento de ficar preocupada. É. E eu acho que o conhecimento Sim. também deixa a gente mais isso preocupado aí em eu algumas acho que é- situações, Sim. né? É. você Eu fica acho que mais o alerta. leigo- é. Rola uma O lente de leigo- aumento numa coisa é. que é simples. Tipo isso, gente. Mas vai o durar leigo mais de também- 5 Gente, dias. outro dia, minha filha também, outro dia começou com uma dor de cabeça. Aí eu falei, ih, dor de cabeça, que dor de cabeça, o que é essa dor de cabeça, gente? Aí, de repente, dor de cabeça, deu um vômito. Eu falei assim, pronto, meningite, tá a hora, tá na meningite, bota o queixo no joelho, bota o queixo no joelho. Já fiz. Bota o queixo no joelho. Liguei pra pediatra, falei, fulana, tá aqui, tá com meningite. Calma, não sei o que, nanana.
Aí dava o remédio, 3 horas depois, dor de cabeça, mas é uma dor que ela foi a única vez que eu fui pro hospital com ela, realmente necessitando, e pra fazer tomografia e tudo, e na verdade era uma enxaqueca. Ai, Você me gente, ligou? tadinho. Eu me lembro. Eu te liguei? Você me mandou mensagem. Mandei, né? Aham. Cara, mas Você assim, foi acha que ela tá com enxaqueca? Eu falei, eu acho que é enxaqueca. É. aterrorizante. Aquilo ali me deixou assim, eu não dormia. Aí no dia seguinte, 6 horas da manhã, quando ela começou a acordar, falou, tô com dor de cabeça. Eu falei, o Aí quê? ferrou. Vamos agora pro hospital. É. E aí Não, dá fiz, medo. deu Meningite é nada. outro Isso terror, também. né? A Não, gente tem medo também. é. E assim, sabe o que que eu... Não foi uma vez só, mas engraçado, mais de uma vez, eu já tive, enfim, amigos com filhos em emergência, e da pessoa virar, porque assim, virar pro pai na emergência e falar assim, olha só, tá, exame tá alterado, procura um hematologista que pode ser Ai, leucemia. gente. Eu já ouvi isso pelo É menos muita umas 2 maldade vezes. falar Essa pode pergunta. ser leucemia Essa é uma e outra procura pergunta um que fizeram, mas isso teve na minha Exatamente. Você família. acha que é leucemia, você interna a criança. Sim. Não, eu achei surreal a pessoa dar um diagnóstico desse. Mas chega pra gente assim. Chega, não chega? São esses casos, né? Provavelmente, de bicitopenia, de Ah. diminuição de células Mas por conta de vírus. A gente recebe tanto ligação de colega, assim, que recebeu um paciente com essa demanda, quanto às vezes família chega no, ah, não, porque eu fui no atendimento assim, assim, e falaram que eu tinha que correr com o meu filho, Isso porque aí, podia correr. ser Isso um aí. tumor ou podia ser uma leucemia. leucemia. Ok, tem que correr. Mas, cara, se você tá dentro de um serviço de saúde, seja ele qual for, e você suspeitou, o papel não é mandar o pai e a mãe correr. É tentar hospitalizar num serviço que possa acolher, né? É lógico. Até que se descarte. Que descarte, Esse é o exatamente. Porque a ideal. vida Você- dessa você tem pessoa esse Porque vira um senão essa criança fica inferno. perdida. Não, inclusive, essa pessoa É. que perguntou, que inclusive foi alguém que eu não conheço, enfim, mas uma seguidora, ela falou que foi na emergência com um filho de 11 anos e realmente o filho estava apresentando umas manchas arroxeadas, uma febre que também estava a esclarecer, tinha uma linfonodomegalia, e aí provavelmente, né, pediram para ela, orientaram ela a procurar um hematologista. Uhum. E ela tá no processo. Ela tá esperando para ir no hematologista. Então, realmente, a mensagem que ela E me a passou... criança ainda tá com manchas e com febre. Ela e disse que com as manchas linfonodo. eram esporádicas, que na verdade elas vinham e sumiam, né? Uhum. E tinha esse quadro e pediram pra procurar, já tava com o Olha como é uma hematologista. sacanagem. Porque se você for pensar, vamos pensar no melhor dos mundos, que o médico que é uma família que tem dinheiro, vai sair dali e vai marcar o primeiro hematologista que tem a consulta particular e encaixa ele. Mas na vida real não é isso, né, gente? Na Exatamente. vida real é a pessoa que ou vai esperar o SUS, Uhum. ferrou, ou vai esperar a consulta do plano. Ferrou pra cacete. Ferrou nos dois. Então, assim, cara, a pessoa não pensa quando dá uma Não, notícia é dessa. isso que eu falei. Corre pro hemato. corre Que pro pode ser uma hematologista, teu filho vai leucemia. fazer- Acabou a a mãe vida. não dorme, né? Não trabalha mais. Não trabalha, não Não dorme. dorme. Vai fazer o quê? Tranca essa criança em assim, casa? na minha opinião, o colega emergencista ou de qualquer tipo de unidade hospitalar que suspeita de uma doença oncológica, ele tem a obrigação perante aquela família ou de direcionar através das ferramentas dele, seja por sistema de regulação do SUS, seja Uhum. por encaminhamento, seja por internação para poder regular um paciente internado, ou por contato direto mesmo. Pega o telefone e liga para um É. colega especialista. Eu acho que esse fluxo de acesso para Uhum. a unidade de alta complexidade, porque acaba que a oncologia, a hematologia, geralmente ela está instalada em unidades ou privadas ou do SUS de alta complexidade. Isso. Esse fluxo é o grande nó Sim. no diagnóstico precoce do Sim. câncer infantil. Olha só. Entendeu? Que você falou, é terciário. É. Olha onde já tem um problema aí, né? É o Já que a grande gente nó. não consegue prevenir E antes, não não consegue é um nó rastrear. só do SUS, não. É um nó que existe na saúde suplementar. Sim, com É isso certeza. aí. Eu ia te falar isso. Você tem muito problema com autorização de tratamento com os planos de saúde? A gente Talvez tem sejamos cancelados. algumas questões, mas o pior do que a autorização, porque a autorização é uma coisa a partir do momento que você já diagnosticou e você precisa institucionalizar esse paciente para ser tratado. Mas pior do que isso é o paciente que tem a cobertura, ele tem um produto que dá direito a ele a um serviço, Uhum. mas ele não é direcionado, entendeu? E aí ele fica por meios próprios tendo que buscar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente trabalha muito na campanha do diagnóstico precoce do câncer infantil, voltado para uma educação do profissional de saúde. Sim, Entendeu? caramba, Pra ele- é pra ele importante você falar entender. isso. É isso. Para ele entender qual a importância e a responsabilidade dele diante de uma suspeita. Sim. Entendeu? Se você suspeitou, porque ainda tem os coleguinhas, infelizmente, Deus que me perdoe, mas ainda tem os coleguinhas que nem suspeitaram
suspeitar, Sim. suspeitam, né? É. Minimizam Uhum. situações graves. Eu vou contar uma que agora me veio na cabeça, que é Conta, conta, assim, Conta. é, Pode contar agora... aqui, vou contar mesmo. Mas Só é não isso, falar nome, minimizam situações que são graves, que às vezes a própria família tá sinalizando que aquilo tá fora do padrão e o colega não consegue absorver a informação. Um exemplo, a gente tem dentro de oncologia pediátrica um diagnóstico que aí foge um pouco Uhum. dos mais frequentes, que são os de células embrionárias, que é o carcinoma de adrenal, né? Ele é Uhum. um tumor de célula epitelial, mas é um carcinoma de adrenal e é um tumor da infância, caracteristicamente da infância. Está relacionado à mutação de P53, ele tem toda uma história familiar Uhum. que é um fator predisponente. É esse, inclusive, que quando eu falei que, salvo uma exceção que consegue a prevenção secundária, Aham, você os consegue ver. carcinomas de adrenal no Brasil têm um perfil muito bem delimitado, porque tem aí por uma história de um caixeiro viajante de não sei quantos anos atrás, que tinha tal mutação e ele viveu na região do interior de São Paulo e no interior do Paraná e teve filhos em vários locais. Safado. Safado. Teve um filho em vários locais. Então, essa região é uma região que tem muita mutação Gente, específica. mas o caixeiro disseminou? Tem detalhes maiores aí, mas tem isso. Que loucura. E aí, nessa Eu não região do sabia disso, interior, amiga. Eu também não. Tô aqui Na- fingindo, tô Não sabia mesmo. no eu. interior do Gente, Paraná, caixeiro. e ali a região de Londrina e tudo, o interior de São Paulo, o interior sul paulista ali, tem uma incidência maior de carcinoma de adrenal na infância. Então, o rastreio dessa mutação fazia parte do teste do pezinho, faz parte do teste do pezinho lá. Nessa Tá? região. No interior de São Paulo, Tipo, interior plano de do saúde Paraná. cobrindo. O SUS SUS. faz parte do pacote do teste do pezinho dessa região. Tem uma Caraca. lei lá estadual dos Sim. 2 estados Que que... bom. E aí, esses pacientes que têm alteração, eles são acompanhados em instituições especializadas para rastreio de massa abdominal. Uhum. E aí, no momento em que surge, existe todo um protocolo, um fluxo de atendimento para uma cirurgia mais precoce, para que a criança Legal. não venha a desenvolver doença mais avançada. Então, assim, é a única, que eu me lembre de imediato, assim, é o único tumor da infância que a gente intervém mais maciçamente na prevenção secundária. Mas falando dele mesmo, esse é um tumor que tem como característica de manifestação clínica a virilização do paciente. Ou seja, são crianças em idade Uhum, pré-escolar e escolar que apresentam manifestações de virilização. Ou seja, no menino, o menino fica com a voz mais grossa, aumenta volume de pênis, de testículo, surge pilificação em genitália e tudo. E em meninas também. Meninas acabam fazendo muitas vezes uma puberdade precoce, mas antes disso fazem manifestação de virilização com pilificação, hipertrofia de clitóris. E aí eu recebi na época da residência ainda um paciente que tinha 4 anos, falava grosso. Tinha um pinto enorme, Gente. pelo até de, assim, um perfil de adolescente. E no momento em que a mãe identificou essa manifestação, ela reportou isso ao pediatra e ouviu do pediatra que devia ter puxado o pai. Ah, você tá de brincadeira. Gente, é um desrespeito com uma loucura. família você falar que uma criança virilizada aos 4 anos de idade Puxou o pai. puxou o pai. Que loucura. Sabe? Então, assim, esse desconhecimento do básico É complicado. é um desserviço. Como que você não Porque- estranha um negócio desse, né? Exatamente, é um desserviço. Então, assim, o colega que não tem a informação e se dá o direito de dar opinião Sim, sobre É. uma coisa que ele desconhece, sim. ele impõe àquela família uma distância ainda maior da possibilidade de tratar. É lógico. Porque o médico acaba sendo, para uma família, uma voz de referência. Então, isso adia a possibilidade É. dessa família. Sim, o médico Se a falou, mãe tá não falado, tivesse, né? se a mãe não tivesse insistido, ou talvez achado que não era compatível, É. ela talvez não tivesse insistido. Ué, o pai, Entendeu? Talvez não, ela. puxou não, Desculpa, que doutor, gente. não puxou Desculpa não. a piadinha. Não, mas Mas é bom, sabe? Ela insistiu que aquilo não era normal. Uma pessoa completamente leiga, que não teve nenhuma formação. É. A cara de Isabelinha. Eu adorei essa história, é muito boa. Uma pessoa completamente bom. leiga insistiu que aquilo não lógico. podia ser normal.
Entendeu? Então, assim, o médico não pode se dar o direito de falar o que quer se ele não tem conhecimento Não, é disso, isso. porque ele É isso atrasa. por isso que eu falei isso. Coitada, essa mãe tá desesperada. E foi na minha família. Então, assim, eu vi mesmo o que ia Uhum. acontecer. A pessoa dá um diagnóstico e falar, olha, procura porque pode ter leucemia. Então, assim, tentar, né? Exatamente isso. Então, se tá dentro de um ambiente hospitalar, então investiga, né? Ou então, Quais as enfim, ferramentas mas não você tem dá. para oferecer para esse paciente, né? Ao invés de Exatamente, só né? manda, eu acho, sei lá, não sei se rola uma preguiça, uma falta de Ai, gente. não matar gente, no Deus me peito, livre. E sabe? assim, uma informação de saúde pública mesmo. Ainda que seja difícil o acesso para serviços de alta complexidade, no estado do Rio de Janeiro, a gente pode ter 1000 problemas dentro da saúde pública e tudo. Mas, cara, o INCA, que é a instituição que tem onco e tem hematopediátrica, ele tem triagem. Para É. pediatria, para adulto, eles não têm, é só via CISREG. Mas para Ah, pediatria eu não tem sabia. Você sabia triagem. disso? Não. Então, tem um endereço Porque específico como do eu só vejo INCA do adulto, que né? recebe suspeitas para investigação. Não Uhum. precisa ter diagnóstico fechado. Então, assim, o SUS consegue acolher a Isso. demanda sem o diagnóstico fechado. O colega pediatra não precisa fechar diagnóstico, porque isso faz perder tempo também, É, né? tá? Porque às vezes a Investiga, dificuldade Investiga, de a gente vai marcar dizer que exame, por melhor boa vontade que você tenha, às vezes até dentro da saúde suplementar, é vai verdade. demorar a fazer exame. Manda para um lugar de referência que vai conseguir fazer tudo de maneira mais veloz. Legal. Entendeu? Peraí. Então, essa informação, suspeitei, para onde eu posso mandar para resolver? Manda para um hospital, para uma instituição que trate câncer infantil. Se a gente Tá. descartar, a gente vai devolver. Não tem Entendeu? problema. Você tá pecando pelo Exatamente. excesso, mas aí Mas podendo se salvar uma vida. exatamente, porque a lei dos 60 dias do câncer de adulto não se aplica para criança, gente. Em 60 dias, um câncer de criança sem diagnóstico e sem tratamento pode ser fatal. Sim. Entendeu? Uma leucemia aguda, por melhor que possa ser o prognóstico de chegar a 90% de chance de cura, ela é aguda. Se ela não tiver tratamento no tempo certo, ela pode ser fatal. Sim. Entendeu? Por todas as complicações que ela pode gerar. Uhum. Então, assim, tem que entender que o tempo é diferente. E o tempo de recorrência ou recidiva, igual a gente faz aquele monitoramento, geralmente, de 5 anos, pós-tumor e tudo, na criança também se. A gente faz. Sempre que acaba o tratamento, a gente acompanha rigorosamente. Quase todos os protocolos recomendam 5 anos de controle, com intervalo progressivamente mais distante de exames e tudo. Mas a gente é apegado, depois dos 5 anos, a gente fica vendo pelo menos uma vez ao ano, assim, às vezes sem fazer um exame todo ano, mas vê. Pelo menos Tá. ver, Mas colher uma esse história, câncer mais acompanhar. comum, né? Que é a leucemia. Aham. Ele tem uma tendência a ter uma recidiva, alguma recorrência, alguma coisa ou Depende não? de alguns fatores, É, assim, não dá pra existem alguns generalizar. fatores prognósticos, que são mais desfavoráveis, outros que são até mais favoráveis para uma evolução boa, então Tá, depende do grau de resposta. E na Entendi. leucemia, principalmente, tem alguns marcos específicos na primeira fase do tratamento que definem qual vai ser a Entendi. classificação Tem daquela leucemia, prognóstico daquilo né, ali, tem o né? D8, D15, D33, que Aquela vão ser sopa momentos de letrinha reavaliação. doida de vocês. Não dá pra entender nada. Gente, o D45, cabeçalho... cabeçalhos. 55. Não, o cabeçalho é enlouquecedor, gente. Protocolo G, blá, 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 blá. É uma especialidade bizarra demais. Mas eu ia te perguntar, antes da gente começar a falar aqui, a Dita vai dizendo que tem grupo de WhatsApp com as mães. Ah, é verdade. Tem. Gente, A gente tem. é um coraçãozinho. Grupo de E eu WhatsApp. queria te perguntar isso, assim, ainda mais você agora falando que acompanha essas crianças depois, porque eu não sabia que eu rolava, assim, a necessidade desse acompanhamento. Você percebe que é um diagnóstico que muda a vida da família pra sempre? Muda. E eles ficam Muda, né? amigos. E eles ficam Não. super solidários. É. E Ai, eles... você falou de um lado esse- positivo, eu tava pensando no É, eu negativo. também, eu Não, mas também. continua no Não, positivo que tá lindo, pode continuar. Esse Eu tinha grupo... pensado igual o Carol. Eu tipo assim, pensei. muda a vida, assim, pra De sempre, não quero, no sentido de... não deixa cair, não, sabe, deixa coloca isso, protetor de joelho, de Cara, tornozelo, de não sei o quê, não vai pra ficam escola. maravilhosos. Não que não sejam antes, mas assim, eles ficam tão vinculados a essa história. E tem alguns que preferem, em algum momento, se afastar um pouco, né? Mas Uhum. assim, a grande maioria... Esse grupo de WhatsApp começou assim... Teve porque a gente é festeira, né? Eu e as minhas sócias, a gente faz festa de Natal, festa de Páscoa, festa de Dia das Mães, evento disso, evento Jura, daquilo. Sil? Você faz muita festa? Festa de fim de QT, festa de aniversário quando tá Ah, internado. pra criança. Pra criança. E a gente vai fazendo os eventos de Natal para todos os pacientes que estão em tratamento. É só na pandemia que a gente teve que parar um pouco, mas a gente adora fazer um agito, eventinho, assim. né? E aí, adoro. esse grupo foi o originário de um evento desses, assim. Acho que foi um
um evento de Dia das Mães, que a gente fez parceria com uma fotógrafa, com um salão e tal, e a gente fez uma sessão de fotos com as mães, depois de elas serem todas embelezadas no salão de beleza, enfim. E aí, a gente criou um grupo para poder se comunicar, negócio de horário e tudo. E esse grupo foi ficando. E aí tô eu, todas as minhas sócias e os pacientes daquela época e de Daquela época todas que as vem. épocas. Porque Que cada loucura. novo paciente que entra para começar a tratar, a gente pergunta: olha, a gente tem um grupo com as famílias. Você quer entrar? Ah, quero. Não, e é bom Aí, que um dá apoio pro outro, Sim. né? cara, é a coisa mais linda. Gente, deve ser Paciente demais isso. fez E tá na diagnóstico, a gente mesma situação, pergunta. entendeu? Sim, Quer óbvio. entrar? Ah, quero. Aí a gente coloca, e quando a gente coloca as famílias, a gente fala: oi, gente, ó, a gente tá adicionando aqui fulano e ciclano, que são pais de Beltrano, que tá começando a tratar. Ponto. E a gente quase não participa, assim. E Aham. aí, cara, quando a gente coloca, aí começa. Oi, eu Oi, sou isso aqui. fulano, eu sou mãe de ciclano. E no ano tal, no mês tal, ele tava assim, porque ele teve esse diagnóstico. Tudo arrepiado. Agora ele tá assim. Também tô. E, cara, isso Meu faz Deus. uma rede de apoio pra elas. Elas Lógico. Sabe passam por quê? Porque a se o acolher. mais Ai, que importante coisa é quem linda. passou pela mesma coisa, né? Exatamente. Porque por mais que a família apoie e tal, Não é igual, é né? a pessoa Não, tá ali e, no. e assim, Hum. a gente não consegue identificar, até viver isso, no nosso círculo de amizades, alguém que trate um Sim. câncer infantil. Poucas famílias vivem isso. Ah, Porque, gente, por mais que para mim seja uma coisa corriqueira, o câncer infantil é uma doença rara. é. Né? Sim. Se a Uhum. gente pensar, câncer infantil corresponde a 2 a 3% de todos os diagnósticos de câncer. Então, de 100 pacientes diagnosticados com câncer, 2 ou 3 são pediátricos. Sim, É. é raro. É um número muito pequeno. Sim, É, Se a gente graças a pensar Deus. no Brasil, do tamanho que é, né? Uhum. Continental, a gente, por ano, tem. Agora, na última atualização do INCA, que foi 2023, a gente tem 8.560 novos casos de câncer infantil por ano, ou seja, muito de pouco. 0 a 19 É anos. muito pouco. É Graças muito a Deus, né? pouco. É. Se a gente Isso. pensar que a gente tá. Eu trabalho numa instituição privada de saúde suplementar. Se a gente pensar, dentro do estado do Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, quantos novos diagnósticos tem por ano no estado do Rio de Janeiro? Uma média, assim, grosseiramente, Uhum. 600 casos por ano no estado do Rio de Do Rio. Janeiro. Por Dentro de uma ano, né? instituição privada Aham. em Por Niterói. A gente tem, por ano, em torno de 15, 20 diagnósticos. Entendeu? Então, assim, nesse universo que a gente vive e que essas famílias vivem, raros são os pacientes que já viveram a experiência de um tratamento de câncer Sim. na infância. Sim. Então, Então, é assim, isso. na hora que acontece, você é aquele 100% e você tá, É. sabe, sem teto, Sem nada. teto, Sem nada. desabrigado, sem teto, Voando né? na gente. vida, pô. Sem Na hora teto, que né? você Que loucura. entra num Loucura. grupo que Ai, tem só gente. famílias que Pronto, vivem ou você já achou viveram até essa que- situação, e você começa a identificar nessas famílias um monte de condições em comum, o acolhimento vai se construindo, né? Uhum. E elas se acolhem mesmo, elas viram amigas, elas... Cara, agora, recentemente, teve uma paciente nossa que fez um diagnóstico de tumor de Wilms. O dela, um tumor de Wilms bilateral e tudo. Começou o tratamento recentemente, Chamou ainda de esse Wilms ano. aonde? Renal. Não. O dela é bilateral. Você sabia? Eu sabia. Mas Você eu acho lembra melhor disso? falar. Você Não lembrei lembra do nome. disso? Não, pensei, acho que é rim. Me vinculou É aqui. adrenal rim? Não, adrenal rim. Mas eu falei, vou perguntar, porque é importante É. falar. E aí, na internação de Super renal. diagnóstico É. dela, porque acaba sendo uma internação um pouquinho mais longa, né? Porque tem os exames, aí, em geral, já faz a biópsia, já começa alguma parte do tratamento. Na internação de diagnóstico dela, a mãe dela fez aniversário. E aí, na hora que eu cheguei pra passar a visita, aí a mãe falou: ah, viu meu bolo? Eu falei: você ganhou um bolo? Que lindo! Foi seu aniversário? Ela falou: foi. Eu falei: ai, quem trouxe pra você? Ela falou: a mãe do fulano. A mãe de um outro paciente nosso que tratou a Gente, que mesma doença loucura. há 3 anos não. atrás. Ai, gente, Que elas se não. conheceram no grupo e aí se aproximaram porque tinham tido o mesmo Aham. diagnóstico. Quando a mãe desse outro paciente meu soube que era aniversário dela, ela ia estar lá, ela estava chateada, mandou entregar um bolo lá. Gente, Ai, não. que Sabe? E Isso é assim, muito elas vão se maravilhoso. acolhendo e vão trocando experiência e vão recomendando coisas. Então, assim, ajuda a gente. Sim. É Entendeu? lógico. É porque elas se apoiam, Imagina elas se têm não uma tivesse troca isso. muito. Pra vocês é importante que essas famílias estejam fortalecidas. Exatamente. Cara, e que ideia maravilhosa desse grupo, cara. E foi uma coisa orgânica, assim, né? Porque a gente não planejou, Não era esse o vamos fazer um objetivo, grupo mas. Foi um grupo que começou, a gente nunca desfez, a gente mantinha ali como um canal de comunicações gerais, assim. E Não, aí... e ninguém deve querer sair, né?
Não, e a gente tem preconceito com Hoje em grupo, né? dia tem Ah, muito você grupo, você arquiva fala, é grupo, você, isso. porque não sei o quê, E né? eu Pra, acho ó, que no mundo atual, tecnológico nosso de WhatsApp, sair de grupo é um fora. Aham. Você tá dando fora numa pessoa quando você Caramba, sai do é. grupo, né? Então, assim, vocês fazem um grupo, fica naquela coisa, ai meu Deus, mais um grupo e tal. E é o oposto disso, É assim, isso né? aí. Não, e nem é um grupo que incomode, porque não fica ninguém dando bom dia toda hora, não, sabe? Tem aquele. É, Bom é um dia. grupo que tá ali. É. E aí, quando a gente introduz alguém, aí eles se acolhem. Aí as mensagens são É. as coisas mais lindas. Quando uma de nós faz aniversário, a gente recebe parabéns de todo mundo. Ah, eu fiz aniversário há pouco legal! Aí recebe um monte de parabéns, um monte de parabéns. 435. Quando por acaso acontece alguma Quantas data. pessoas tem no grupo? Você sabe? Ih, nem sei. Ah, cadê o celular meu de celular tá ali, Giovana, depois eu gente? vou ver. Produção, cadê o celular de Giovana? Agora eu A quero saber. gente quer saber, Mentira, depois ela Pega fala. no celular que eu já falo. 435. Aí. Olha, Tá aí? Tá Não, essa carregando de ali fora. Giovana? Essa é de Giovana? Aqui, da cordinha. Deixa eu ver. Então. Quantas pessoas tem no grupo? Gente, Vamos ver. Bati no microfone, bati na mesa. hoje, depois que você olhar aí, queria saber se tem Ah. alguma história com alguma mãe que te marcou, assim. Ih, Não, ela um falou, ela monte, perguntou. um monte. Ela te falou isso, não? Vai, pode falar de novo. De novo? mãe? Não, Não. da mãe? Mãe. Ah, Quero da saber mãe. de uma história com mãe. Entendi, da mãe. Não Ah. dela como mãe que você falou. O não, grupo eu achei que Vai. fosse... tem Fala. 75 pessoas. Ai, que Qual o nome? Qual o nome? bonitinho. Pacientes oncopedes. Muito legal. Aí. Qual é a pergunta que você fez? Quero saber se tem alguma história dela com uma mãe de paciente que marcou a vida dela. Que marcou a sua vida. A mãe. Com a mãe. É. Ai, deixa eu pensar alguma, assim. Pensa. Tantas me marcaram. Eu sou tão. Graças a Deus, eu tenho uma relação muito saudável, assim, com as mães dos meus É, né? pacientes. E, tem uma história, assim, que foi com a minha primeira paciente, que é muito especial pra mim até hoje. Eu tenho uma relação muito boa com essa família até hoje. Minha primeira paciente, quando eu comecei a tratar sozinha, né? Numa Aham. instituição em que eu tinha que dar conta de resolver. Era uma paciente que na época ela tinha 4 anos, foi um diagnóstico de neuroblastoma, ela fez toda a linha de cuidado do neuroblastoma, foi a transplante, não sei o que, com uma resposta super positiva. Depois, no D mais 120 pós-transplante, ela recidivou. Num momento em que um neuroblastoma de alto risco não tinha grandes possibilidades no momento da recidiva. Hoje, graças a Deus, a gente tem novas Ai, ufa. tecnologias entrando no Brasil e proporcionando novas opções. Mas naquele momento não existiam grandes recursos para oferecer além do que já havia sido oferecido. E ao longo das tentativas de resgate, essa paciente acabou falecendo. Eu estava grávida na época da minha primeira filha. E aí, quando eu saí de licença para minha filha nascer e tudo, 1 mês depois ela faleceu. E para mim foi muito, muito impactante a minha relação com essa família. A gente teve conversas muito difíceis, apesar de sempre de muito amor, assim. E aí, depois que ela faleceu, eles tinham uma filha mais velha, então a gente acabava se frequentando ambientes muito parecidos. E aí, numa primeira oportunidade, minha filha ainda era pequenininha, eu encontrei eles num evento na pracinha, assim, um showzinho, uma coisa, acho que era um show da Bia Bedrão, uma coisa assim. E aí, a mãe dela veio falar comigo, tia Jo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô com a Maria aqui. E essa minha paciente tinha o mesmo nome da minha filha, não o nome completo, mas era Maria também. E aí ela, eu quero conhecer e tal. Aí foi, viu e tal. E aí ela falou, o fulano, o meu marido não quer te ver agora. Eu falei, tudo bem. E depois que ela tinha acabado o tratamento, eles tinham feito um jantar pra mim, pro meu marido, pra minha sócia com o marido na casa deles. Então eles conheciam até a nossa família também. E aí passaram-se alguns anos. Essa família, no momento da recidiva, até tentou ir fazer uma medicação que hoje já tem no Brasil, mas tentou ir fazer nos Estados Unidos, mas aí ela progrediu. E aí a gente se acompanha. Só que, assim, esporadicamente. E aí, anos depois, um dia eu recebo uma mensagem de WhatsApp do pai dela com uma foto. Eles estavam grávidos. E aí, ele me mandou uma mensagem linda falando: Tia Jo, você tinha que ser uma das primeiras a ver essa foto. Gente. Sabe? Assim. Um homem que não queria nem olhar pra tua cara. Não, e a gente se viu depois e tal, mas ele não queria porque ele não Gente, aguentava, pô. assim. Naquele não, momento, trazia ele coisas ainda pra não ele, tinha. né? Ele ainda não tinha. Depois, antes da segunda loucura. gestação, da terceira, né? Porque o filho deles foi a terceira gestação. E aí.
A gente já tinha se visto, já tinha zerado isso, mas assim, no momento em que eles se Ah, tá. reconstruíram, assim, sabe? Foi muito Ai, foi gente, muito nossa, que importante pra loucura. mim eles compartilharem Sim. isso logo no início. Era um ultrassom muito, muito bebezinho ainda. Foi o É. primeiro ultrassom mesmo. E aí eu fiquei muito emocionada e Ah. já tive a oportunidade de estar com eles junto com os meus filhos, com o filho deles agora Aham. grandinho, brincando com meu filho. E sabe, é um amor, uma coisa que a gente se É. acompanha e se curte. É, Ai. você tem essa certeza, né? No momento de uma mensagem dessa, você fala, cara, é isso, você marcou a vida dessas pessoas e você podia ficar com esse resquício de marcar de maneira negativa, Uhum. mas não, olha só, uma das primeiras pessoas a saber que a gente tá aqui esperando Exatamente. um bebê, né? Pô, muito E maneiro. é Muito muito lindo, legal porque, gente. assim, graças a Deus, o câncer infantil, ele tem um prognóstico muito mais favorável do que as pessoas imaginam, né? Uhum. A gente consegue ter, dentro do nosso serviço, oferecendo a qualidade que a gente oferece próxima do que se oferece nos países de alta renda, na saúde suplementar, quando bem organizada, é possível fazer assim. A gente tem ali uma sobrevida livre de doença e tudo, superior a 80% nos nossos É. pacientes. Então, assim, a grande maioria dos nossos pacientes supera a doença e sobrevive. Eventualmente, a gente tem os Sim. casos mais desafiadores. Só que, cara, não tem nada mais gratificante do que nos dias de celebração, como um Natal, uma Uhum. Páscoa, no dia do meu aniversário. Eu recebo mensagens dos pacientes que estão em tratamento, dos que Uhum. trataram e dos que os pais são pais enlutados. Eu recebo mensagem de todos, eu recebo telefonema. Então, assim, É. isso me dá a certeza De que de que, você tá assim, fazendo o eu que tem tô que no fazer, né? caminho certo. Eu tô É. oferecendo tudo que eu tenho pra É isso oferecer, aí. entendeu? Sim. E que pra Ela eles é está claro demais. isso, É, sabe? maravilhosa. E que pra Muito eles está maravilhosa, ela é claro. demais. Então, É E isso tem que que faz ser, né? valer a é, pena, E né? tem que com ser, né? certeza. Porque é isso, quando Belinha falou que ia chamar você, eu falei, gente, mas por que que essa pessoa escolheu essa? Porque a gente fica com a sensação de tipo assim, gente, mas vai ver Não, e criança as pessoas morrendo. ficam com a sensação, né, da pessoa ser uma pessoa fria, É. né? Porque assim, como é que pode a Não, pessoa conviver com isso? Aguentar. E direto aguentar falar, essa porque aí você pressão. acostuma, né? Não acostuma, não É, se acostuma, não acostuma, acostuma nem a dar imagina. notícia. Você tem quanto Nem tempo já na oncopediatria? Eu terminei a residência em 2013. Então, de fim de residência, tenho 11 anos, né? E juntando o tempo de residência, tem 13 anos, né? O tempo que eu fiquei na oncologia como residente. Então, de Uhum. oncologia eu tenho 13. De É formada em um bom oncologia, tempo, tenho pô. 11. É muito tempo, Tá né? aí na... Você É. tem mais pergunta? Aqui o meu, Ai, deixa eu ver. Jesus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, teve uma muito boa. Hã. Que eu acho que isso é uma crença, né? Mas eu acho que precisa você responder. Se a quimioterapia usada Hum. para tratamento pode ser um fator de risco para a pessoa ter Pode. leucemia depois. Ai, pode, gente. Você tá de Pode. sacanagem? Eu Algumas, não sabia disso, não. algumas Eu ia falar, eu acho que isso é uma crença quimioterapias, de. algumas quimioterapias e a radioterapia podem ser fator de risco para um segundo diagnóstico. Pode. Eita. É E não mesmo. tem jeito, né? Na hora você precisa da quimio, É. o benefício é maior que o risco, depois você fica de olho Exatamente. nessa criança. E é um risco. Por isso que a gente faz, eu falo, é importante, além dos 5 anos de remissão, manter um follow-up dessa criança. É. E isso vem melhorando cada vez mais. Por quê? Porque a taxa de mortalidade, ela reduziu, né? A gente Uhum. consegue oferecer maior qualidade de tratamento. Há alguns anos atrás, morria quase todo mundo, né? É lógico. Sim. E a partir do momento que chegaram as quimioterapias cada vez melhores e mais organizadas em termos de protocolos terapêuticos, as taxas de mortalidade foram reduzindo e os pacientes sobrevivendo mais. A cada década que passa, a gente tem mais sobreviventes de câncer infantil no mundo. Sim. Uhum. Então, a gente tem que preparar os médicos de adulto para tratarem os pacientes sobreviventes de Caraca, câncer infantil. É verdade. Entendeu? Porque a população tende a ter cada vez mais sobreviventes de É câncer infantil. E verdade. eles vão Tinha pensado nisso também. vão precisar de um acompanhamento por toda a vida. Do cardiologista, do endocrinologista, do dermatologista, do ginecologista. Você já pegou, Carol, Tem alguém no um- seu consultório que já teve algum Câncer. câncer infantil? Eu Não me nunca lembro. peguei. E Foi o que ela assim, falou, porque é raro também, né? E raro. tem todos os impactos que isso pode repercutir na vida adulta. Algumas crianças, dependendo da idade, a gente, por exemplo, vai tratar, tem que tratar, mas a gente sabe que essas crianças podem ter um impacto na vida adulta em uma série de coisas, dentre elas a fertilidade. É. Né? Como que uma criança que não teve menarca ainda, que é a primeira menstruação, Isso. como que a gente pode preservar
a fertilidade dela. Não tem como. Não tem como você induzir nada pra preservar nada. Sim. Então, assim, você vai tratar ali, a família tá toda focada naquele momento em Não tá salvar a nem criança, pensando tirar que ela quer daquilo. ser mãe ou não. Mas chega lá na frente, Sim. tem uma demanda, porque essas crianças sobrevivem hoje, elas não morrem mais do câncer. Isso aí, cara, Então, que coisa elas importantíssima Elas isso. não tratam pra segurar, elas tratam pra viver. Sim. E elas têm, se a gente pensar que a nossa população tem uma expectativa de vida de 75 anos, ela trata com 5, ela tem mais 70 anos pra viver. Sim. Uhum. Então, você tem que considerar que você tem que oferecer a melhor condição de uma estrutura de survivals, de follow-up, para que ele viva da melhor maneira possível. Isso aí. Sabendo que ele foi exposto a uma série de medicações, alguns a transplante, alguns a radioterapia, a uma série de carga de exame de medicina Uhum. nuclear, de Sim. radiologia. Então, Isso aí. esse esse follow-up do paciente oncológico é uma especialidade em construção, né? Porque precisa ter esse olhar para o paciente oncológico sobrevivente. Lógico. E Maravilha. a chance é grande de perder a fertilidade mesmo, as meninas? Algumas Menino meninas também, e meninos. É isso que eu ia falar. É. Então, hoje já existem algumas escolas focando nessa preservação de fertilidade, principalmente nos adolescentes, né? No SUS ainda não é uma realidade, né? A gente tem muito mais dificuldade de pensar nisso. Mas dentro da saúde suplementar, você já pode começar a organizar alguma coisa nesse sentido. É bem estabelecido? Ainda não. Não Uhum. aqui, no ambiente da gente. Mas é uma coisa que tem que ser valorizada cada vez mais, dentre todas as outras coisas. A função cardíaca, né? Tem uma série de quimioterápicos tradicionais em pediatria que são cardiotóxicos, ototóxicos. Então, isso impacta na condição funcional no trabalho, né? Então, como chama? Ocupacional, na saúde ocupacional dos pacientes. Então, Tem que tem. ficar ligado. Bom, Ai. estamos chegando ao fim. Ai, meu Deus! Ah lá, eu quero viu? falar mais, quero falar mais. E aí, aqui, Eu falei, a gente primeiro falou a gente que ela queria ia agradecer. querer, que ela ia querer continuar. Não falamos? Falamos. Vai ter querendo parte continuar. 2, parte Vai, 2. viu? Parte Parte dois, né? Vai ter parte Tem que 2. ter, Em breve tem que vai ter ter. parte 2. Eu tenho certeza que tem muito mais história aí. Ai, tem muita coisa pra contar ainda. Tem muita coisa, né? Mas até que deu pra gente saber Ó. bastante coisa, né? É. Não, eu acho que Eu o aprendi muita principal. coisa. Não, Ai, sim. que bom! O principal, né? Várias coisas, inclusive que o pessoal tinha perguntado e que a gente queria saber, né, Carol? A Sim. gente conseguiu saber. Então, assim, a gente queria agradecer muito a sua Ai, presença. meninas, eu adorei. Maravilhoso. Muito. Você Foi é assim, incrível. arraso. Assim, falar parabéns pela dedicação, por Sim. tudo que você faz, né? Enfim. E a gente fala que, assim, todo mundo que vai vir aqui tem que deixar, assim, uma mensagem final, tá? Pra ali na câmera, Uhum. pra quem tá assistindo. O que você tá? gostaria de Uma falar? frase, uma coisa, assim, que você Qualquer possa coisa que deixar você queria falar no final. uma coisa que você quer, uma mensagem que você queira passar, alguma coisa assim, que você tem na sua vida mesmo. Aí você olha pra aquela câmera Ai, e meu fala, Deus, Aí você olha olha. pra câmera. Ela manda. Ela dirige. Ai, tem que olhar pra que lado. Não, mentira, olha pra onde você quiser, tô brincando. É. Mas deixar uma mensagem, assim, uma frase que você gosta, ou alguma coisa que você queira falar, assim. Então, pra vocês, eu queria agradecer, meninas. Carol, Belinha, muito obrigada. Eu tava meio com receio dessa estrutura podcast, assim, que eu sou uma espectadora de podcast, mas nunca tinha tido essa oportunidade do microfone. Eu achei que eu fosse bater nele o tempo inteiro. Nada, Até que maravilhosa. super me controlei. Maravilhosa, maravilhosa. Só que eu sou meio tagarelona, assim, né? Mas eu adoro falar sobre o que eu faço. Então, assim, Perfeito. O olho brilha. quando vocês me propuseram, pra mim é um universo que eu gosto de falar. E eu gosto de falar em todas as suas vertentes, né? Uma fala mais técnica, voltada pro colega médico, Isso. profissional de saúde. Eu gosto de falar de maneira descontraída. Eu gosto de falar sobre os mitos. Eu gosto de dar aula para acadêmico. Então, eu isso gosto aí. de falar sobre câncer infantil. Então, assim, hoje, com certeza, foi uma oportunidade super especial de falar, assim, no bate-papo, igual eu converso com as minhas amigas Isso quando elas aí, começam era a me isso. bombardear de Aham. perguntas. Então, Era acho isso que mesmo que a gente queria. foi um pouco nessa Você fala pegada agora de assim, contar. assiste meu podcast. Quando a Assiste amiga meu fala, podcast. vou te Que aí mandar eu o já link sei tudo. no WhatsApp. Você tá lá. É. Então, assim, muito obrigada. Assistam. E, assim, acho que uma frase que me motiva sempre, que é sempre o que eu falo no final das minhas aulas, das palestras, e aqui eu vou usar um pouquinho para dentro dos moldes, que, assim, é preciso falar sobre câncer infantil. Isso é fato. A gente
precisa falar de qualquer forma, de forma descontraída, de forma técnica. A gente não pode manter nem sustentar o mito e o estigma de se falar em câncer e vincular câncer à criança. Quanto mais a gente falar sobre câncer infantil, mais oportunidade a gente dá para essas famílias de terem um diagnóstico precoce, de terem sucesso no tratamento e da gente conseguir ter cada vez mais sobreviventes para jogar para vocês levarem para a vida. Maravilhosa. Demais. Então, Perfeita, perfeita. isso. Essa Ai, que frase. bom, Obrigada pela Gil. oportunidade de mais uma vez falar sobre câncer infantil. Maravilha. Honrar a sua frase. Ah, É isso Não é? aí. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, Ih, bati no meninas. microfone logo no Fala do final. próximo. Você já quer falar quem vem? Não, é Não, surpresa. não vai falar do Não. próximo. Vai Ah, ter eu quero próximo. É. E você assiste? Você já se inscreveu no canal? Olha! É assim que a gente pega as pessoas. Se inscrevam no Ela Ela canal. assistiu, mas não se inscreveu, Se né? inscrevam Tem no que canal. apertar, tem... né? tem Inscrever, que pra ter escrever. os coisinhas. Isso, É. se inscreve, assiste, Então, fica ó, de olho aí, vamos ativa sininho, que isso faz diferença também, pra não perder nenhum. E Adoro ativar o sininho. Pra não perder nenhum episódio. é isso. Vocês sabem que horas eu assisto podcast? No carro. Mas Quando é eu- isso! Quando eu tô indo quando eu tô indo pro Rio, Aham. que é meu Melhor hora. É isso. deslocamento, eu tô sempre assistindo Já podcast. siga essa dica, todo. a É gente isso falou aí. isso na A apresentação, gente sempre né? fala, tá no carro, tá no engarrafamento, ouve o nosso Eu podcast. assisto. Valeu, Isso aí. gente. Muito Obrigada. obrigada. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijão. Beijo. Obrigada, Beijo.